Queridos pais, eu peço desculpa pelo ocorrido, nós tivemos um problema técnico aqui. É um prazer estar com vocês nesta noite e com os pais das 4 unidades da Rede Divina Providência. E eu tenho o prazer imenso de apresentar a vocês um grande profissional, o Tiago Tamborini, que eu tenho muita admiração por ele. É alguém que eu gosto muito de ouvir sempre nas falas que ele tem com pais, ele traz uma abordagem sempre muito gostosa para que possamos compreender o nosso papel na família, né? O nosso papel enquanto pais. E ele está aqui conosco nesta noite para conversar com as 4 unidades, né? Os Santos Anjos de Itajaí, de Joinville, o Sagrada Família de Blumenau, o São José de Tubarão e o Estela Maris de Laguna. Então, Tiago, é um prazer imenso tê-lo conosco. O Tiago é psicólogo, especialista em comportamento de crianças e adolescentes, autor do livro Como Educar no Século XXI. Este livro é fabuloso, pena que está esgotado, mas logo, logo vocês terão ele no mercado novamente, vale a pena ter este livro. E ele é autor do podcast com a Jovem Pan, Manual do Filho. Então, vocês percebem já que pelo currículo do Tiago, ele vai trazer muita coisa boa nesta fala desta noite aqui conosco. Então, Tiago, já estamos um tanto atrasados aí, e vamos entrar com a tua fala, para que você possa deixar a tua mensagem a este público maravilhoso da Rede Divina Providência. Muito bem, boa noite, que bom estar aqui, que bom esse convite. Van, você não serve porque você já é da família, já são muito tempo aí trabalhando junto, esses elogios todos aí, tem alguma coisa por trás já, porque a gente se gosta. Mas eu fico muito feliz, de verdade, de estar aqui com a UPE. Depois de tantos anos juntos, eu me lembro que eu fui uma das primeiras turmas a ser formado pela metodologia UPE. Naquela época ainda era uma apostila espiralada que o Léo imprimia numa gráfica, e hoje a UPE é essa beleza toda, essa grandiosidade toda que atinge tantas famílias. Mas muito bem, né? Esse atraso, eu estava aqui dos bastidores vendo tudo para fazer dar certo, a preocupação da Van, da equipe aí por trás, tentando resolver o problema. E fico tão tocado pelo fato de que nós entramos numa situação hoje em dia em que muito do que a gente faz é ter que ir de encontro com aquilo que dá certo, é tentar resolver o que é possível, e isso acho que hoje se fez presente nessa live, né? Dentro do possível a gente foi lá e resolveu. Queria pedir um favor para as famílias que ouvem a gente. Por conta desse pequeno atraso, é possível que algumas famílias tenham achado que não ia acontecer ou que de alguma forma se desconectaram. Então, faça uso aí desses grupos de WhatsApp de mães, grupos de WhatsApp de pais, mande uma mensagem, fale que a transmissão começou. A gente vai falar de coisas importantíssimas que envolvem as relações familiares em quarentena, como é que a gente lida com os filhos quando tem aula em casa, como é que estão as perspectivas e como a gente lida com as ansiedades sobre o possível retorno. Então, convidem aí as outras famílias para que a gente possa estar juntos nesse momento. Mas muito bem, vamos lá. Bom, logo que essa quarentena começou, eu recebi alguns convites para fazer lives como essa, e neguei. As 3, 4 primeiras semanas eu falei, não posso, não sei o que eu vou falar. Eu sou palestrante, eu viajo o Brasil inteiro dando palestras e tinha algumas agendadas já, e que foram canceladas por conta da quarentena. E aí essas escolas começaram a ter as ideias, como a que a gente está tendo agora, né? Por que não, então, trazer uma fala online para que as famílias possam ser confortadas nesse momento de quarentena? E eu falei, olha, não dá, eu não sei o que falar. Eu nunca estudei nada a respeito de famílias em quarentena. Não tem na literatura algo que eu possa buscar a respeito. Eu nunca estive em quarentena, eu não sei o que falar da quarentena. Então, as 3, 4 primeiras semanas eu tive que voltar para o Tiago pessoa física. Quem era eu como sujeito diante disso tudo? Depois, quem era eu como pai, porque eu tenho uma filha de 6 anos, vou falar dela um pouquinho hoje aqui, vocês vão perceber. Eu sou casado, tenho uma esposa, quem sou eu como marido dentro de casa? Para depois eu poder vir aqui falar com vocês. Mas eu conto isso porque vocês vão perceber que ao longo de toda a minha fala, eu vou trazer uma mistura entre o Tiago pessoa física e o Tiago pessoa jurídica.
Ora eu vou falar da posição de psicólogo, mas ora eu vou falar da posição de quem vive o que vocês estão vivendo. E eu acho fundamental fazer isso. Eu preciso criar esse movimento empático com vocês, porque eu acho inevitável falar de uma condição que eu estou vivendo sem me citar nela. E aí, construindo essa fala, pensando um pouquinho do que a gente poderia conversar, eu me lembrei de uma história que eu vivi na época da faculdade. E eu queria começar com ela, porque dali para frente, tudo que a gente vai falar tem a ver com essa história. Eu me lembrei de uma palestra que eu tive na faculdade. Tinha lá a Semana da Psicologia, todo ano acontecia, e a Semana da Psicologia era uma semana de palestras, de workshops, de mini cursos. E aí esse palestrante era um gestor de RH, eu infelizmente não me lembro do nome dele para dar os créditos, mas ele disse o seguinte, olha que legal, ele estava ali com universitários, eu era um deles. Ele disse o seguinte, senhores universitários, atenção, aqui na faculdade vocês aprendem o que é certo, e é muito bom que vocês aprendam. Mas saibam que no mercado de trabalho é importante a gente saber diferenciar o que dá certo. Nem sempre o que é certo é o que dá certo. Ele, preocupado que a gente pudesse entender isso como um jeitinho, ele disse, olha, eu não estou falando do jeitinho, não. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. E foi por causa do exemplo que eu nunca mais esqueci. Vou falar do exemplo para vocês. Ele disse o seguinte, imagine que você mora numa casa e numa semana muito chuvosa, numa semana de muita chuva, começasse a cair sobre a sua cabeça uma goteira. Aquela goteira que vem pelo lustre. Você já viveu essa experiência? Eu já vivi. É alucinante. Começa a cair pelo lustre da casa, começa a gotejar e vazar água dentro da sua casa. Desesperado, você provavelmente chamaria um técnico. Esse técnico chega na sua casa e a situação poderia ser a seguinte. Depois de avaliar o telhado, ele diz para você, olha, aqui o certo é a gente trocar o telhado todo. A gente precisa mudar a estrutura desse telhado inteirinha, porque senão vai voltar a acontecer isso. Talvez você diga para ele, calma, peraí, mas faz uma semana que não para de chover, como é que a gente vai trocar o telhado debaixo de chuva? E pior, eu não tenho dinheiro para trocar o telhado inteiro, eu não fiz um orçamento para isso. Diz uma coisa, senhor técnico, tem alguma outra coisa que a gente possa fazer? E é possível que ele te diga, olha, a gente pode trocar as 3 telhas que estão quebradas, porque trocando as 3 telhas vai parar de chover aqui dentro. E aí você, de forma inteligente, deve perguntar, mas me diz uma coisa, qual é o risco do telhado cair sobre a minha cabeça? Eu estou correndo o risco desse telhado cair na minha cabeça? E aí é possível que ele te diga, não, não é essa a questão, é que se o senhor não trocar o telhado todo, no próximo período de chuvas, outras telhas darão problema. O senhor vai me chamar aqui de novo e vai dizer que fui eu que não fiz um bom serviço. Eu já estou lhe avisando, você precisa trocar o telhado inteiro. Mas agora, para este período de chuvas, se você trocar essas 3 telhas, dá certo sim. E você sabe por que eu lembrei dessa história no meio de uma quarentena? Porque diante do caos que a gente está vivendo, da tempestade que a gente está vivendo, a gente precisa focar nas telhas que estão quebradas e não no telhado inteiro. E tem muita família angustiada dentro de casa nesse exato momento porque não percebeu que não é hora de ficar tentando trocar o telhado. Agora é hora da gente focar nas telhas defeituosas. A gente está no período de crise. Nós estamos há 5 meses em quarentena com filhos que não vão presencialmente para a escola, com famílias que estão em home office, que deram muitas delas licença para seus funcionários. Crise requer um olhar sobre o que dá certo. Eu gosto de brincar com a ideia entre Samitiba e Monja Coen. Adoro os dois. Quem não conhece, Samitiba escreveu um livro best-seller no país, até fora dele reconhecido, escrito em outras línguas, traduzido para outras línguas, que chama Quem Ama Educa. E o Quem Ama Educa do Samitiba é uma referência para mim, gosto muito. Mas às vezes a Monja Coen também é bem importante a gente ouvir. E tem horas que Monja Coen e Samitiba falam com a gente, né? Aquele momento, eu tenho uma filha de 6 anos, né, como disse para vocês, vou falar dela aqui, e tem horas que ela brava comigo, faz aquela posição de xícara, sai nervosinha, batendo o pé, entra para dentro do quarto dela, batendo porta, e o Samitiba vem falar comigo. O Samitiba aparece e fala assim, Tiago, você vai deixar? Você tá louco? Esta criança tem 6 anos, com 16, como é que vai ser? Ela monta na sua cabeça e faz o que quiser. Quem ama educa, põe limite nesta criança. E eu penso, é verdade que eu vou acabar agora com isso? Eu vou lá falar para ela que Papai Noel não existe, ela vai ver só. Eu vou dizer que coelhinho da Páscoa, que coelhinho que nada, que sou eu que escondo esses ovos, eu acabo com a infância dela agora. E indo para o quarto dela, vem às vezes a Monja Coen falar comigo. E a Monja Coen fala, Tiago, peraí, será que é o momento? Será que você não está estressado? Será que você não precisa tomar um banho, pôr a cabeça no lugar?
Será que não é melhor, em outro momento, voltar na situação e ressignificá-la para daí sim pôr o limite? Talvez agora não seja a hora, Tiago. Faça de conta que não viu e preserve-se. Cuide de você primeiro para depois cuidar dela. Em momentos de crise, a gente precisa saber quando a gente ouve Monja Coen e Samitiba. Porque o Samitiba é o que troca o telhado todo. A Monja Coen é que fala, dá uma olhada nas 3 telhas primeiro. E você está aí vivendo agora numa condição de quarentena alucinante, que só quem vive sabe o que é. A gente vai olhar para o passado e vai pensar assim, como é que a gente passou por tudo isso? Ou não é? A primeira grande questão que uma quarentena traz para nós é a convivência. Estamos convivendo mais. E você sabe qual é o problema da convivência maior? Entre vários, um deles, conflito. Você sabe por que aumentou o conflito na sua casa? Porque deve ter aumentado. Porque você está convivendo mais, só por isso. Não é porque a sua família é desorganizada, desestruturada, não se ama, nada disso. A verdade é que quando convivemos, temos conflitos. E se convivemos mais, teremos mais conflitos. Simples assim. Veja, não estou falando de agressão. Agressão é um outro tipo de conflito que passa do limite. Agressão física ou verbal não é o conflito que eu estou citando aqui. Eu espero que na sua casa não seja o caso. Mas os conflitos do dia a dia de quem convive são às vezes até bem-vindos. Eu desconfio de um casal que diz para mim que nunca tem conflitos. Essa relação corre riscos. Porque o conflito é aquele que diz para nós o que não está legal. É a possibilidade que o outro tem de me dizer, ou eu dizer ao outro, aquilo que não está bem, aquilo que me desagrada, aquilo que eu gostaria que mudasse. É isso que gera conflito. E como assim conviver e não ter conflitos? Impossível. Mas a boa notícia é que a gente pode usar desses conflitos para ressignificar a relação. A gente pode sair apenas do conflito e olhar para o que ele está querendo dizer para nós, o que o conflito na sua casa está dizendo para você. Pode até ser que ele esteja dizendo, está querendo trocar o telhado no meio da quarentena, está querendo resolver o problema da família, da humanidade agora. Não é hora, você percebeu que tem um problema, espera voltar ao normal e retoma. Mas vamos focar nas telhas? Pode até ser isso que esteja acontecendo na sua casa. Mas eu disse que ia dar alguns exemplos pessoais, né? Então, quando começou a quarentena, eu descobri que a minha filha ia ter aulas online. E eu fui um cara otimista. Eu pensei, peraí, eu vivi muito tempo da minha vida dentro de sala de aula, com metodologia OPE. Mais de 10 anos dando aula, 12, 13. Dei aula em universidade durante muito tempo, gosto de sala de aula, gosto da relação professor-aluno. Então eu consigo ajudar minha filha. A minha filha adora escola, ela ama aprender. Tecnologia, não, ela gosta do tablet e tal. É nóis. Me preparei, fiz o aquecimento, falei, é hoje, montei o computador na mesa, pensei na luz adequada para ela, que não ficasse reflexo na tela, e no dia que ia começar as aulas online, eu estava pronto para enfrentar essa realidade com a minha filha. Até que eu não precisei da primeira semana para eu descobrir que não ia ser tão fácil. Eu não precisei da primeira semana para perceber que a minha filha estava mais preocupada com a cachorra que estava pulando na sala, com o barulho do micro-ondas, com o passarinho que veio beber água no bebedouro, do que explicitamente com a professora. Claro, eu tinha esquecido que a minha filha não assiste o filme da Frozen no cinema até o final. Acaba a pipoca, ela quer ir embora. Como é que a professora vai competir com isso? Se nem a Frozen ganha a atenção da minha filha, vai ganhar a professora online? E aí, rapidamente, eu comecei a cobrar minha filha, comecei a dar bronca, comecei a dizer para ela como é que era possível isso. Presta atenção, seus amigos estão prestando em você não, e que como é que você quer aprender desse jeito, que você está aprendendo a ler e escrever, não vai conseguir. E aí esse conflito me fez perceber algo na nossa relação entre eu e ela, nas aulas online, que precisaria ser ressignificado. Porque eu olhei para ela com aquela carinha olhando para mim e disse, papai, desculpa, não sei, eu estou fazendo o meu melhor. E aí eu percebi que essa relação conflituosa dizia mais sobre mim do que ela. E aí eu precisei ressignificar isso. Eu precisei entender que a minha filha tem limites. Eu precisei entender que ela ia precisar se habituar e se adaptar a essa rotina. Eu precisei entender que a escola estava fazendo o papel dela de entregar o ideal para mim. A escola estava dizendo assim, olha, eu estou te entregar o material completo para você trocar o telhado. E eu ia ter que pegar isso e falar, beleza, quais são as telhas que eu vou focar? Porque na dinâmica de cada casa existe uma dinâmica diferente que a escola não pode prever. Então a escola faz o seu melhor para que as famílias possam pegar isso e adaptar a sua realidade para que isso seja o melhor. Eu precisei perceber isso. E aí rapidamente eu recuei e falei, legal, temos outros caminhos para seguir. A verdade é que foi através de um conflito
que eu pude ressignificar aquilo que estava acontecendo entre eu e minha filha. Mas não para por aí. Sem perceber, eu contei para você de um sisteminha neurocognitivo que nós, seres humanos, criamos muito, muito na nossa cabeça e que costuma ser um problemaço em várias coisas da nossa vida. Presta atenção, porque o que eu vou te dizer agora serve para quarentena, fora da quarentena, relação entre homem e mulher, relação entre filho, pai e filho, mãe e filho, mercado de trabalho, serve para tudo. Porque você sabe o que aconteceu neurocognitivamente comigo para que o conflito com a minha filha fosse estabelecido? Eu te explico. Veja só. A minha filha tinha uma missão, começar aulas online. O que aconteceu comigo? Eu criei uma expectativa. E a expectativa, geralmente, está na base das ideias, né? Eu estou com uma expectativa de, é porque não aconteceu ainda. E aí, a expectativa gerou em mim um ideal, lógico, o ideal de uma filha estudante, uma filha concentrada, uma filha empenhada, uma filha inteligente e absorvendo conteúdo. Esse era o meu ideal de filha estudante, mas procure no dicionário. Ideal é aquilo que está na base das ideias, não é concreto. E quando a minha expectativa de ideal vem para a realidade da minha filha assistindo aula, ela sai do ideal e passa para o real e me frustra. Então a minha expectativa gera frustração. Perceba que eu estou falando mais de mim do que da minha filha. Foi a minha expectativa que gerou frustração em mim. Mas quem tinha que assistir a aula era ela. Essa frustração me faz gerar o quê? Cobrança? Claro, porque ou eu volto para a minha expectativa e reorganizo ela, muito difícil fazer isso, eu quero acreditar na minha expectativa. Ela é louvável, eu quero a minha filha bem. Então, em vez de ressignificar a minha expectativa, o que eu faço? Eu vou para o estágio da cobrança. Terceiro estágio, expectativa, frustração, cobrança. Cobro, dou bronca. Quando eu percebo que eu passei do limite, eu vou para culpa. Quarto estágio. Aí eu começo a me culpar. Que eu não consigo fazer direito, que eu não estou dando certo, que eu não estou conseguindo ajudar, o que vai acontecer com a minha filha. Essa culpa gera angústia, o que muitos de vocês podem estar passando agora ou passaram ao longo dessa quarentena. Aquela angústia que diz assim, o que vai ser do meu filho estudante, o que vai ser da defasagem do meu filho, meu Deus do céu, vai perder o ano. E a minha, que está em alfabetização, não vai ser alfabetizada, está tudo perdido, o que eu vou fazer com isso agora? Mas a verdade é que tudo isso tem como base central de problema a minha expectativa, que estava na base do ideal e não do real. Adapta para a realidade. Não queira competir com a escola, papai e mamãe. Quando eu montei aquele arsenal todo, que eu estava naquela hora era tentando competir com a escola, querendo ser tão bom quanto a professora. Impossível! Porque se fosse possível, não existia escola presencial. É óbvio que a escola presencial, com os professores presencialmente falando, com a troca entre os amigos, com a união do grupo, com a troca entre o grupo, com o lúdico do grupo, é óbvio que vai funcionar melhor. Mas aquilo que a gente está vivendo hoje de realidades online tem um caminho. Caminho esse que a gente precisa entender diante dos limites do próprio filho e do que ele é capaz. E dar para ele a autonomia, guarde essa palavra, eu vou voltar nela, a autonomia necessária para dar conta daquilo. E foi quando eu percebi que aquele conflito estava gerando em mim esse sisteminha e que eu precisaria organizar de novo a minha expectativa é que as coisas começaram a mudar lá em casa. E posso te dizer, segredo nosso, não conta para ninguém. Que, eu e você só. A minha filha, na semana passada, assistiu aula a semana inteira dentro de uma cabana que ela fez, dentro do meio da sala da nossa casa. Ela assistiu aula dentro da cabana, com as bonecas dela, com a cachorra lá dentro. E eu fiquei atento, porque o que eu queria era que ela assistisse aula. Mas eu não podia deixar ela atrapalhar a aula, eu não podia deixar ela atrapalhar os coleguinhas e a professora. Então eu estava atento de fora da cabana ali, cozinhando, prestando atenção no que ela estava fazendo, porque de manhã eu que fico com ela. A minha esposa trabalha pela manhã, eu trabalho à tarde e à noite, a gente inverte. E aí eu percebi que ela estava super conectada, ela estava feliz de estar lá dentro, funcionou, ela estava prestando atenção, você acredita? E aí aquela minha expectativa de ideal de filha passou a ser a filha ideal. Era ela e não eu criando expectativa. Ela me dizendo, esse é o meu jeito, pai. Para que eu preste atenção, para que eu me conecte, eu tenho que criar sobre mim a minha forma de fazer isso. E deu certo. É o tempo inteiro assim? Não, a gente ainda tem conflitos.
Tem horas que eu preciso ver qual é o limite dela, às vezes eu recuo diante do limite dela. Está cansada. Então eu vou recuar. A professora faria o mesmo em sala de aula. E aí, quando eu falo a professora faria o mesmo em sala de aula, sabe o que eu quero dizer? Que há uma outra característica da quarentena que a gente tem que prestar atenção. Quando a gente convive mais, a gente conhece mais a quem a gente convive, né? Quando a gente convive mais, a gente conhece mais quem a gente convive. Você, mulher que me ouve agora, vai lembrar no seu passado de situações em que, de repente, você conhecia um novo rapaz, esse rapaz, muito educadamente, te chamava para um primeiro jantar, para vocês se conhecerem melhor, e nesse dia ele abria a porta do carro para você, esse dia ele era bem-humorado, ele estava com um perfume delicioso, vocês tiveram um bom papo, ele soube te ouvir, soube falar, culto, falou dos últimos livros que leu, boas ideias. Você chegou em casa dizendo, poxa, minhas amigas estavam erradas, existe sim, e é esse o homem. É claro que existem homens como esse. Achei. E aí vocês começaram a conviver mais. E pode ser, não é para todo mundo que aconteceu, mas pode ser que você tenha descoberto que aquele perfume já estava para vencer, porque ele usa muito raramente, ele tem rinite alérgica com perfume. E pode ser que você tenha descoberto que os livros que ele citou são os únicos 3 livros que ele leu na vida, e todos eles de autoajuda. Pode ser que aquela coisa cordial de abrir a porta para você tenha se transformado em entra logo porque aqui é perigoso. Aquele bom humor, aquelas boas ideias deram lugar para reclamações e lamúrias do dia a dia de trabalho e você pensou, o que aconteceu com aquele homem? O que aconteceu é que você criou uma série de expectativas que foram frustradas porque você conheceu melhor diante da convivência. E eu estou contando essa historinha por quê? Porque você está conhecendo melhor seu filho aluno. Não, o seu filho como filho você conhece melhor que ninguém. Mas como aluno, quem conhecia era a escola. Agora você está conhecendo. Você não conhecia seu filho aluno, você conhecia ele estudante, fazendo lição de casa, um trabalho escolar, estudando para uma prova. Mas filho aluno você está conhecendo agora. E aí gera angústia, né? Mas deixa eu te contar um segredo, olha, sabe, muito do que está te angustiando é normal. Você pensa que é fácil ser professor? Você pensa que é fácil estar na sala de aula com 30, 40 alunos? É nada, é um desafio danado, é que eles são bons mesmo. É que você está descobrindo o quanto que professor agora é importante. Você está descobrindo agora o perrengue que é para um professor uma sala de aula, sabe por quê? Porque numa sala de aula, quando a gente passa um exercício, o aluno que termina primeiro o exercício, qual é a tendência dele? Tentar falar com um colega, buscar aquele celular no bolso escondido, pedir para ir no banheiro para dar uma volta na escola. E qual é o papel do professor? Segurar a onda. Não, Tiago, você já foi no banheiro, fica aí. Peraí, Tiago, você acabou o exercício? Então abra o exercício então, da página 22 e faça 1 e o 2. Desliga o celular. Me dá esse celular aqui que não pode. E isso é uma dinâmica de sala de aula. Normal, aliás. Estranho seria se fosse diferente. Sala de aula tem vida. Sala de aula tem movimento. Crianças e adolescentes têm energia. Mas o professor, diante da sua experiência, está lá para dar conta disso. Mas agora, em casa, você está percebendo o seu filho fazer a mesma coisa, só numa outra dinâmica. Quando ele acaba uma tarefa, ele pega o celular, ele quer entrar num joguinho, ele quer mandar uma mensagem de WhatsApp, ele levanta para dar uma volta na despensa, na cozinha, para comer alguma coisa na geladeira, ele dá aquela enrolada para voltar, às vezes ele desliga a câmera para tirar um cochilo. É a dinâmica natural de um aluno. Só que agora, em vez de ser o professor ali, é você. E você não nasceu para isso, você é pai e mãe, você não é professor do seu filho. Lá na minha casa, por melhor professor que eu seja, eu sou pai, eu não sou professor. Então a gente está aprendendo a como lidar com essa história. Mas veja, papai e mamãe, o melhor dos melhores caminhos é não competir com a escola. Não queira ser tão bom quanto eles. Seja um ego auxiliar. Peça ajuda se for necessário através de reuniões. Mas não queira ser tão bom quanto eles. Muito cuidado quando, por exemplo, você não aceita que o seu filho tenha falhas e erros. Muito cuidado quando, para que ele não consiga entregar um trabalho, você tente fazer o trabalho por ele. Eu tive famílias no meu consultório que eu tive que orientar nessa quarentena, online, claro, eu só estou atendendo online, mas eu tive que orientar porque situações em que um filho que não entregou uma série de atividades tinha um prazo final que no dia seguinte ia acabar. E aí a família se organizou para o irmão mais velho fazer um trabalho, o pai fazer outro, a mãe fazer outro, o filho fazer outro, para dar tempo de entregar tudo. Qual é a lógica disso? Porque nessa hora o que um pai e uma mãe estão tentando fazer é dar conta de alguma coisa que diz respeito à angústia deles e não ajudar o filho especificamente.
Tiago, mas aqui em casa está um inferno, porque meu filho não quer fazer, porque meu filho não se envolve, porque meu filho isso, porque meu filho aquilo. Sim, mas provavelmente na dinâmica escolar já era difícil, você só está descobrindo. Agora é hora de você entender por que está tão difícil para o seu filho, dar autonomia para ele, para ver se isso traz algum resultado. Como nunca a gente precisa dar autonomia para filhos, porque a gente tem outros afazeres. E dar autonomia para filhos significa dizer para o filho, ó, vem cá, vamos organizar a sua semana. Vem cá, eu te ajudo. Aí a gente coloca ali junto com ele sugestões, aí ele vai te dizer, quero assistir aula na cabana ou não. Ele vai te dizer, olha, eu quero estudar 2 horas seguidas e acabar tudo logo, ou eu quero dividir em blocos de meia hora e jogar meia hora no meio deles. Tudo bem. E aí, com esta autonomia, você cobra resultados. Se os resultados vierem, mais autonomia. Se eles não vierem, menos autonomia e mais consequências. É fácil? Claro que não. Difícil pra caramba, mas é um caminho. É certo que a sua angústia não pode tomar conta de tudo e que você queira ir fazendo por ele o tempo inteiro ou acreditar que ele tem que fazer tudo e que não pode deixar de entregar nada. Não, agora a gente está no momento de trocar telhas e não o telhado todo. Quando voltar às aulas presenciais, você pode ser mais parceiro da escola e falar, escola, entendi quem é o meu filho aluno. Bora juntos, que a gente precisa trabalhar junto para ele melhorar. E a escola vai estar disponível para isso. Aliás, as escolas, e olha, nem conversei com elas, então eu vou falar por uma questão pessoal, ok? É minha opinião, eu não posso validá-la. Eu não conversei com a escola sobre isso, mas eu vou dar mesmo assim. As escolas estarão preparadas para receber seus filhos quando isso acontecer e dar conta da possível defasagem que, em parte, aconteceu por estar online. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas é assim na dinâmica do dia a dia também. Eu mandei um e-mail para a escola da minha filha falando para a professora assim, professora, preciso de uma reunião. Pelo amor de Deus, não está legal, a minha filha não está conseguindo se alfabetizar. Está trocando letra aqui, está invertendo tudo, me ajuda, professora. Ela não vai terminar sendo alfabetizada. Marquei a reunião com a professora, e na reunião com a professora ela disse assim para mim, Tiago, que estranho. A Giovana, entre todos os alunos, está exatamente na média. Está ótimo, não está nem acima, nem abaixo, está o esperado para ela. E olha, Tiago, você sabe que isso até é um lado positivo, porque ela é a mais nova da sala. Tem alunos ali com 8, 9 meses de diferença para ela, que estão no mesmo nível que ela. Então, Tiago, você está preocupado à toa. É mesmo, professora? Mal aí. Tinha uma expectativa que era muito mais minha, e que conversando com a escola, acalmou. E que se essa defasagem acontecer, uma defasagem que pode acontecer, a gente vai resolver ela ao longo do tempo. Ô, gente, olha, de novo, opinião pessoal. Eu não conversei com a escola, é minha opinião. Mas aqui entre nós estamos vivendo um mundo de ponta cabeça, com lideranças políticas no mundo inteiro sem saber o que fazer. Com um ser humano que subestimou a natureza e que está tomando porrada de todos os lados. Só no Brasil, mais de 1.000 mortos por dia. A economia respirando por aparelhos. Índices de desemprego no Brasil e no mundo como nunca antes na história. Olha, se tem uma coisa que eu não estou preocupado é com a defasagem escolar da minha filha, porque essa a gente resolve fácil. Eu estou mesmo preocupado, de repente, em trazer para ela as questões de relação de valores, de competências socioemocionais, que esse momento pode trazer para ela. Pois é, porque a quarentena trouxe esses desafios de convivência, trouxe esses desafios de conhecer mais o outro e conhecer o meu filho aluno, mas também trouxe oportunidade a um preço muito alto. Eu gostaria muito que ela não trouxesse a esse preço. Mas se é um preço inevitável a se pagar, então que a gente aproveite o lado do aprendizado. Porque como nunca os nossos filhos estão aprendendo, por exemplo, o que é resiliência. Ter que se adaptar ao meio, ter que aprender a lidar com as mudanças e mudar junto com elas. Como nunca os nossos filhos estão com a oportunidade de aprender competências socioemocionais que envolvam a paciência, aprender a esperar. Porque se antes a minha filha queria uma figurinha e ela poderia me convencer aí na banca de jornal e comprar, agora a banca de jornal estava fechada. E tanto ela quanto eu ia perceber que a gente é capaz de esperar o momento certo de comprar figurinha e ninguém morre com isso. Isso é a capacidade de lidar com frustração que o seu filho teve a oportunidade nesse momento. Além da capacidade de lidar com frustração, a autonomia que eu já citei aqui. O ócio criativo. Aquela ideia de dizer para o filho, chega de iPad, chega de tablet, chega de computador e videogame. Mas eu vou fazer o quê, papai e mamãe? Não sei, talvez nada. E dentro desse ócio, do nada, a criatividade.
Muitos me perguntam assim, Tiago, mas na quarentena eu posso flexibilizar algumas regras? Eu posso deixar meu filho jogar mais videogame? Eu posso deixar meu filho dormir até mais tarde? Eu posso mudar algumas coisas que antes nós tínhamos como regra? Claro que pode. Mudou o contexto? Não é nem mudar de opinião, é mudar de contexto. Se agora na quarentena ele tem mais tempo livre, ele está mais trancado dentro de casa e você também precisa de tempo para pai e mamãe, tudo bem ele ficar mais tempo no tablet. Tiago, quanto tempo? Depende. Observe 3 coisas: alimentação, sono e humor. Se ele tiver com a alimentação em dia como sempre teve, mesmo estilo, como era, continuou. Se o sono estiver em dia, ele não está trocando o dia pela noite ou ele não está com crises de ansiedade que impede ele de dormir. E se o humor dele tiver como sempre foi, talvez com um pouquinho mais de oscilação, porque ninguém merece ficar trancado em casa com os pais, ora, então tá tudo bem. Então o tempo que você deu a mais é um tempo coerente. Eu espero que não seja 14 horas por dia, mas se tempinho a mais que você deu, ok, tá tudo bem. Caso contrário, se ele estiver mostrando ansiedade crônica, se ele estiver com dificuldade de sono, se ele estiver com um humor muito descontrolado, se ele estiver passando 14 horas trocando o dia pela noite, aí passou do limite. Mas flexibilizar é totalmente natural. Agora, pode ser que nessa flexibilização, quando você for impor o não, seja difícil, como ela em casa. Veja, minha filha não ficava com o tablet durante a semana em casa. O tablet ficava aqui no consultório. E agora ele está em casa, ela está tendo aula com o tablet. E aí, ela está vendo mais tablet. E outro dia deu, né? Ela já tinha visto bastante, eu achava que já deu, não era para ela ver mais. E ela começou a me pedir mais, lógico. O papel dela é pedir, ela quer, por que ela não pode pedir? Pediu de vários jeitos, chorando, dando risada, tentando me convencer, fazendo barganha. E eu disse não. E talvez por 1 hora ela tenha me ouvido dizer não. Até que eu ouvi a casa em silêncio. Criança de 6 anos, quando a casa está em silêncio, você desconfia, né? Você começa a ver se não está sentindo cheiro de queimado, você começa a ficar preocupado. Aí eu fui ver o que estava acontecendo, que ela estava quieta. Você sabe o que eu descobri? Tem lá no meu Instagram, entra no meu Instagram que você vai ver a foto. O meu Instagram é @Tiago Tamborini. O Tiago é sem H, com I no final, tá? Tiago Tamborini. Lá tem a foto dela. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava tricotando. Bordando. A avó, a minha mãe, tinha dado para ela um brinquedo que ensina a bordar. E ela estava brincando, uma coisa que ela nunca tinha dado atenção na vida, aquilo estava no armário fazia meses. Você sabe por quê? Porque eu permiti a ela um ócio que gerou criatividade. A quarentena trouxe isso como nunca. Nós, famílias, estamos muito loucos. A gente traz para eles judô, natação, psicopedagogo, psicólogo, Kumon, balé, reforço de não sei o quê. Essas crianças hoje têm uma agenda, às vezes, mais lotada que a minha. E agora, na quarentena, ócio que pode ser criativo. Muitos me perguntam, Tiago, mas o que eu faço para entreter ele? O que eu faço? Eu não tenho mais criatividade para ficar entretendo o tempo inteiro. Você sabe o que você faz? Para de querer entreter o tempo inteiro. Quem disse que precisa? Quem disse que precisa? O Winnicott, um psicanalista e pediatra, já falecido, um teórico da psicanálise muito importante, dizia o seguinte, mãe precisa ser suficiente e não toda. Ele fala da mãe suficientemente boa, é um livro de uma teoria inteira dele. Você sabe o que é a mãe suficientemente boa? É aquela mãe que permite ao filho a frustração porque ela não o atende o tempo inteiro, e por não atendê-lo o tempo inteiro, ele percebe que ele e a mãe não são uma extensão um do desejo do outro. A mãe não é uma extensão do desejo dele. E ao perceber isso, ele permite-se ser ele, criando quem é ele e oportunidades diante disso. Depois chega na vida adulta, aquele jovem de 21 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, que os pais falam assim, eu não sei o que acontece com ele, não quer, não vai para frente, não quer fazer uma faculdade, não quer trabalhar, não parece que para ele do jeito que tá bom. Sim, porque tá mesmo. Porque até aquele momento os pais não perceberam que precisam frustrar o filho para que este filho frustrado entenda que ele não é uma extensão, a mãe e o pai não é uma extensão do desejo dele, que até então foi, né? Porque está sempre fazendo por ele, está sempre dando para ele, está sempre entregando para ele, pronto. E começa, desde já, bebê, se for o caso. Aliás, o Winnicott fala da relação mãe-bebê como suficientemente boa. O que significa que seu filho na quarentena talvez tenha descoberto coisas que envolvam a frustração
E o quanto ele vai precisar entender que você não é toda, e tudo bem dizer não para o filho na quarentena, mesmo que seja só para dizer, tô cansado, não quero. Não quero. Por que não? Porque não quero. Porque sou adulto e não brinco o tempo inteiro. Vai se frustrar? Vai. Vai ficar triste com você? Vai. Mas vai se tornar criativo diante disso, e é tudo que você quer para ele. Essa quarentena permitiu para a gente o senso de responsabilidade como nunca. Como nunca os filhos passaram a ter que entender o que é responsabilidade. Porque eu não tenho mais que colocar a toalha molhada no varal para secar porque a minha mãe quer ou porque é um capricho do meu pai. É porque a casa agora tem uma nova dinâmica. É porque eu preciso ajudar na dinâmica dessa casa, é responsabilidade. Eu não uso máscara por mim, eu uso máscara por outro. Você sabe disso. A máscara não protege eu. Quando eu uso uma máscara, cadê minha máscara? Quando eu uso a minha máscara, eu não estou me protegendo, eu estou protegendo você. E eu preciso, eu e você, estar de máscara para estarmos protegidos. Olha que senso de responsabilidade bacana para o seu filho. É disso que a gente está falando na quarentena. É muito menos sobre equação de segundo grau, sobre conjunção verbal, sobre sólidos e líquidos, sobre transições de matéria. É muito menos sobre isso e muito mais sobre valores, sobre competências socioemocionais. Porque, é verdade, se as aulas online, ainda que melhor que elas sejam, elas tenham alguma perda, a gente pode incluir nessas perdas outros ganhos. E aí a conta vai fechar. É o que eu tenho feito lá na minha casa. Olha, não funciona todo dia, mas melhorou bastante os conflitos, melhorou bastante a relação de convivência. Mas a gente não para por aí, né? Alguns de vocês podem me perguntar, como é que eu melhoro a convivência então? Como é que eu faço para melhorar a convivência com os meus filhos? Primeiro, reconhecer as diferenças, que o outro age diferente de nós e tudo bem. Somos diferentes. Você do seu marido, você da sua esposa, você do seu filho, age no dia a dia diferente. É importante isso. Você quer ver só? É comum nós encontrarmos homens omissos na educação dos filhos. É bem verdade, eu tenho que fazer uma meia-culpa. Eu sempre quis ser pai. E só trabalho com criança e adolescente, né, gente? Então eu era louco para ter a minha mesmo. E aí eu sempre fui um cara bem presente, assim. Eu disputava com a minha mulher, sabe? Eu, se deixasse, eu amamentava, assim. Eu adorava. Adorava trocar fralda, adorava dar banho. Eu fui mesmo, assim, muito, e sou muito presente. Mas a verdade é que eu tenho que fazer a meia-culpa de muitos homens que não fizeram a parte deles. E não fizeram porque realmente não queriam e se omitiram. Às vezes com uma série de desculpas, mas que a mãe, se desse a mesma desculpa, o bebê não tinha sobrevivido, né? Então tem alguma coisa errada. Né? O trabalho, não sei o quê, acordo cedo, tô cansado. Bom, se a mãe falasse a mesma coisa, é quem cuida do bebê, né? Mas também é verdade que muitos homens que, num primeiro momento, poderiam ter sido mais presentes, não foram porque as mães não aceitaram eles serem diferentes. A mãe não aceitava que a forma do pai trocar a fralda é diferente dela, a forma do pai pôr para dormir é diferente dela. A forma do pai dar banho é diferente dela. E aí, historicamente, às vezes a gente não percebe que um e o outro não permite diferenças. Você, marido, não permite que a sua esposa seja diferente na condução do seu filho e vice-versa. Veja, eu não estou falando sobre valores. Valores precisam ser bem reorganizados na família para dar certo. Um não pode invalidar o outro, é verdade. Se a minha esposa falar não pode comer chocolate, eu não posso deixar que ela coma chocolate. Ainda que eu ache que tudo bem, é verdade. Mas a forma de agir, a forma de agir pode ser cada uma assim. Eu posso agir com a minha filha diferente do que a minha mulher age, porque eu sou diferente dela. E o seu filho pode agir diferente de você. O meu ideal era uma mesa bem organizada, com um computador lindo, ligado, para assistir aula. O ideal dela é dentro de uma cabana. Mas qual é o objetivo final? Que ela assista a aula. O objetivo não é que ela assista como eu quero. O objetivo é que ela assista. E se ela estava assistindo dentro da cabana, objetivo completo, cheque. Pronto! Então, melhora muito a convivência quando a gente reconhece que o outro é diferente. 2, reconhecer que o o filho faz é legal para ele. Pelo menos para ele. A gente tem uma dificuldade de reconhecer que o filho faz alguma coisa para ele e é legal. A gente adora criticar, já notou? A gente elogia para os outros, mas para ele a gente critica o tempo inteiro. Sai desse celular, desliga isso daí, ai que bobeira, ai que não sei o quê, vai ler um livro, vai fazer um esporte, vai não sei o quê. Aí o filho olha para a gente e fala assim, somos de universos paralelos, papai e mamãe. Porque o que eu faço, vocês não gostam. O que vocês fazem, eu não gosto. Tá bom, cada um no seu mundo. Ora, mas será que a gente não pode reconhecer que o que ele faz é legal para ele? Claro, a gente precisa estar atento. Se aquele youtuber que ele assiste não tem valores que coincidem com os seus,
não é para assistir mesmo e ponto final. Se aquele jogo que ele joga não tem a ver com a liberação de idade dele, então ponto final. Se aquele filme que ele está assistindo não é para a idade dele, indiscutível, ponto final. Mas eu estou dizendo que dentro de tudo que ele faz, com certeza tem coisas que para ele é legal e tudo bem, mesmo que você não goste. Eu já vi situações do tipo pais que reclamam que o filho assiste youtuber jogando um outro jogo que o filho não está jogando, ele está assistindo o youtuber jogar. E ele passa horas assistindo. Aí o pai olha e fala assim, mas que moleque babaca, que coisa estranha. Fica assistindo outro jogar, ele nem está jogando, vai dizer que só vai ler um livro. Esse mesmo pai, naquele dia, passa 2 horas assistindo um jogo de futebol que é uma reprise da Champions League de 2000 não sei quanto, e não está jogando bola. Ué, ele está assistindo outro fazer uma coisa que ele gosta de fazer, mas que ele não está fazendo, ele está assistindo alguém fazer. Por que o filho não pode ser a mesma coisa, só que com videogame? Reconhecer que o outro faz é legal para ele. Terceiro estágio. Quem sabe gostar do que ele faz? Talvez você possa assistir com ele aquele youtuber e dar risada junto um episódio ou outro. Talvez aquele seriado que ele está assistindo, você possa sentar com ele, trocar ideias sobre aquele seriado e curtir junto com ele. Eu virei um especialista em slime. Quem não sabe o que é slime, é uma massinha que você faz com cola. Você pega a cola branca ou cola clear, cola transparente, bicarbonato de sódio, água oxigenada, água boricada, mistura, tá, faz uma massinha lá. Virei um especialista. Nossa senhora, vocês não estão entendendo. A gente faz muito lá em casa. De tudo quanto é cor, é fluff, é não sei o quê, é clear, olha, é um espetáculo. Mas antes da quarentena era motivo de briga. Porque quem inventou slime não tinha tapete, cortina e sofá na própria casa. A verdade é essa. É de escola, gente. Aquilo gruda em tudo. Mas na quarentena, tentando achar coisas para fazer com ela, troca. A gente montou um esquema no quarto, tem um colchão, um tapete antigo que eu jogo sobre ele um lençol que ficou só para fazer isso. A gente se diverte. Quando acaba, fecha o lençol, tá tudo bem. Brincamos para valer. E a gente adora. Eu adoro fazer agora. Eu gosto de fazer. Eu acho legal. Então, terceiro estágio da história, então, primeiro, reconhecer diferenças. Segundo, entender que aquilo que ele gosta pode ser legal para ele, ainda que você não gosta. Terceiro, quem sabe gostar daquilo também? Algumas coisas. E por último, gerar interesse naquilo que você faz. Olha, você que tem filhos menores, ou quem tem adolescentes não vai funcionar tão bem. Pode até ser que funcione, mas não sei. Mas bem, filme menor, faz o seguinte amanhã, ó. Vai naquele maleiro da sua casa, pega aquele álbum de fotos antigos, sabe aquela caixa cheia de fotos que você tem? Várias. Põe em cima da cama, assim, espalha, e começa a dar risada. Mostra pro seu marido falando, é porque você usava bigode. Aí ele vai pegar e fala, lembra quando você fazia permanente? Olha o seu cabelo como ficava, e era moda, hein? Meu Deus do céu. Aí você fala, Jesus, o que eu fiz isso com o meu cabelo um dia? Começa a dar risada. Olha, eu não dou 2 minutos para o seu filho sentar na cama com você e começar a fazer perguntas, ficar curioso, querer conhecer o pessoal da sua família, te ajudar a organizar. Você é capaz de passar uma tarde fazendo isso. Gera interesse no que você faz, pode ser legal. Fora o que vocês já devem ter feito, né, gente? Jogo de tabuleiro, cozinhar junto. Isso aí, se você não fez, começa a fazer que você perdeu tempo. É uma delícia fazer isso em família. Desenterra lá o Banco Imobiliário, o War, Uno do armário, se você não fez ainda, porque é muito legal. Mas você já deve ter feito. Isso é o básico do começo da história. Para a gente ir encerrando, muitos me perguntam, Tiago, e o retorno? Estou ansiosa, hein? Porque pode ser que retorne aí, estão dizendo setembro, as escolas estão se preparando, e o retorno? Pois é, muita incerteza, gente. E toda vez que o cérebro tem incertezas, ele sofre, porque cognitivamente ele está preparado, todo o cérebro cognitivamente está preparado para buscar respostas. A gente não convive bem com a incerteza. E quando a gente tem incerteza, nós vivemos 3 emoções básicas: insegurança, ansiedade e medo. Toda vez que você tem uma incerteza, você fica inseguro, ansioso e com medo. É que essa incerteza pode ser muito momentânea, muito do dia a dia. Eu estou indo jantar e não estou certo se o restaurante está aberto, se ele já fechou. É uma incerteza momentânea do dia a dia, não vai me gerar estresse. Mas a incerteza sobre o retorno escolar e o que vai ser deste retorno, nossa, gera muita angústia. Muita. E aí a gente fica com medo, ansioso e inseguro. Não tente acabar com isso. Outro dia uma escola me contratava para uma palestra e falava, Tiago, eu queria uma fala para os pais aqui da escola para que eles não ficassem ansiosos com esse retorno. Falei, então não sou eu.
Faço a menor ideia. Nem acredito que é possível. Se você conhecer alguém que faz isso, pede para me ligar que eu estou a fim de bater um papo para ver se eu fico menos ansioso. O que é possível fazer é diminuir o impacto disso. Aí sim, diminuir tudo isso lidando melhor. Aí dá, mas extinguir, não queira. Então, o primeiro passo sobre as incertezas é não tentar não sentir as emoções que ela causa. Passo 2, foque nas certezas que tem. Diante das incertezas, foque nas certezas que tem. Isso é uma regra. Eu não sei muita coisa sobre o retorno, mas eu sei algumas coisas que me acalmam. Pesquisas no mundo inteiro que indicam que o retorno escolar não foi um problema. A preparação das escolas através de consultorias especializadas que estão dando agora uma série de regras que as escolas estão se preparando. A ideia de que, quando eu não tenho certezas, eu foco nas certezas que tenho para tentar me acalmar. E aí eu vou para o estágio 3, me preparo para aquilo que eu temo. Se eu tiver medo de entrar um leão aqui nessa sala, eu tenho que me preparar para esse leão. Eu vou botar trancas mais fortes, eu vou aprender a atirar com espingarda, eu vou aprender a escalar, porque talvez eu tenha que descer pela janela. Vamos nos preparar para esse retorno, mentalmente, entendendo que ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Vamos nos preparar para esse retorno cuidando da nossa alimentação, do nosso sono, melhorando a nossa imunidade. Vamos nos munir de informações que alimentem a gente de um saber que acalma e não angustia. Qual é o canal que a sua casa aí fica ligado na televisão? Aquele canal que fala das milhares de mortes por dia? Aquele canal que diz que mais cedo ou mais tarde todo mundo vai se dar muito mal? Ou você tem filtrado as informações e buscado pesquisas coerentes que dizem para você, olha, não é bolinho não, longe de ser uma gripinha, mas tem caminhos, a gente está achando eles, a gente sabe do que a gente está fazendo, os médicos estão cada vez mais seguros de alguns tratamentos. É dessas informações que vão te preparar para esse momento. Agora, infelizmente, a incerteza ainda vai existir. E diante dela, você terá medo, ficará inseguro e ansioso. Não dá para eliminar isso. E aí, lidar com isso é aceitar o fato e olhar para tudo isso que a gente está conversando agora. Falei um monte, eu sei que eu falei um monte. Trouxe para vocês um monte de coisas que eu acho importantes sobre essa quarentena. As questões que envolvam como é que a gente faz para os filhos se conectarem mais com os estudos, passam por você dar autonomia, passam por você ler quem é seu filho, passam por você entender o porquê das dificuldades dele. E vão existir 3 filhos diferentes estudantes, como eles são na escola. Aquele filho organizado por natureza, dedicado, responsável, entregador de tarefas. Engana-se quem acha que esse filho está ileso de problemas. Não, ele costuma estar mais ansioso. Ele se sente mais cobrado, ele está com mais medo do vestibular, ele está se cobrando ainda mais e tem muita coisa, e ele está perdido. Então os pais têm que ajudar ele, apaziguando a ansiedade, cuidando da cabeça dele para entender que não vai ser um semestre que vai acabar com a carreira acadêmica dele, mas tem que cuidar da ansiedade desse jovem. Existe o segundo grupo de alunos que agora estão dentro de casa, que são aqueles alunos que precisam de ajuda. Precisam de pais que estão ali junto com ele organizando o dia, organizando a agenda, cobrando a distância, trocando um e-mail outro com a escola para ver se está funcionando. É o grupo maior, é o mais comum, gente, mas que funciona muito bem se você trouxer autonomia, trocar junto, criar consequências. Lembre-se, toda autonomia tem que ter consequência. Eu dei autonomia para minha filha ficar na cabana, a consequência foi ela poder continuar lá porque ela assistiu aula. Porque se ela não assistisse aula, a consequência era no dia seguinte ela sentar na mesa de novo. Quais são as consequências para o seu filho que não está assistindo aula? Quais são as consequências para o seu filho que você notou que não é cansaço? Porque se for cansaço, é justo que ele dê uma descansada. Se for estresse, é justo que ele se organize para escolher uma aula ou outra que ele vai descansar. A gente faz isso como adultos também. Mas se for manha, se for preguiça, se for entrega, quais são as consequências disso? Você tem que pensar. Não é castigo, hein? É consequência. É o que ele vai deixar de ter no dia a dia dele, o que ele vai perder como autonomia, porque ele não soube usar a autonomia que ele teve. E existe o terceiro grupo. O terceiro grupo são de filhos mais desafiadores como alunos. É aquele aluno que dorme em sala de aula, é aquele aluno que foge da sala de aula, é aquele aluno que cabula a aula, é aquele aluno que não estuda para uma prova, que reprova de ano, e que agora ele está dentro de casa e está angustiando vocês pais. Esse aluno, bom, ele é o mais desafiador. Às vezes ele vem aqui para o meu consultório e eu não consigo lidar, são 6 meses para compreender ele. Mas como nunca você, pai e mãe, está tendo a chance de entender por que o seu filho faz isso?
Como nunca você está tendo a oportunidade de olhar para o seu filho aluno e falar, meu Deus, por que está tão difícil para ele? Por que ele foge tanto? Por que ele se entrega tanto? Porque é certo que ele não queria ser assim, ele sofre sendo assim, eu tenho certeza absoluta. É fácil? Tem caminho simples? Não tem. Mas deixa eu falar uma coisa, é inevitável, né? Você já percebeu que a quarentena é inevitável, que a pandemia é inevitável e que tudo que eu falei aqui é inevitável. Então, o que eu tentei fazer nessa última hora de bate-papo foi trazer reflexões para vocês para que torne o inevitável mais possível e mais viável. Eu não tenho uma receita de bolo, falei muito daquilo que eu sinto que funciona dentro da psicologia e da realidade que eu vivo. Falei dos erros que cometi, dos acertos que também busquei executar. Espero que vocês, diante dessa fala, também possam fazer o mesmo. E que cada um, dentro da realidade da casa de cada um de vocês, possa olhar para tudo isso e pensar no futuro. Quando eu olhar para trás, eu vou lembrar disso como um momento de superação e não de caos. Porque o caos é inevitável, mas a superação, essa está na minha mão. É fácil? Não é. Mas é possível. Eu espero de verdade que você, então, faça uso dessa possibilidade. Obrigado. Quem quiser trocar ideias comigo, bater papo, fazer pergunta, qualquer coisa assim, tem o meu Instagram, é só ir lá no direct, fazer perguntas para mim, eu respondo no tempo certo, eu vou estar absolutamente à vontade para isso. Valeu, obrigado pelas escolas mais uma vez pelo convite, obrigado pela OPE, a Van está aí nos bastidores, Van vai entrar para falar com a gente, de se despedir. Tiago, muito obrigada. Obrigada pelas reflexões, e eu acho que, de fato, diante dessa situação e de tantas outras, nem sempre a gente tem todas as soluções nas nossas mãos. Mas eu costumo dizer que nós temos mãos e podemos sim fazer alguma coisa, né? Então, é encontrar esses caminhos, encontrar as possibilidades, descobrir no nosso potencial aquilo que, de fato, conseguimos fazer e tornar este momento mais leve, e percebendo que estamos todos numa mesma situação, mas cada um tem a sua forma, o seu jeito de ver e o seu jeito de encarar, né? Então, que possamos, de fato, encontrar caminhos. Te agradeço muito, espero que todos os pais que estão aqui conosco tenham gostado, acompanhei um pouco os comentários aí, das famílias das 4 unidades da Rede Divina Providência. Então, e deixo aqui o meu grande abraço e agradecimento por esta oportunidade. Obrigado, Até obrigado uma pelo próxima. Convite.